Você está bem? Está tranquilo? Está feliz? Então tome sua Bíblia nas suas mãos agora. Feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos pedir orientação ao Senhor para esse estudo desta noite. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa, através da leitura, através das reflexões, preencher o nosso coração com aquilo que nos falta, fazer-nos arrancar de dentro dele aquilo que não te pertence e a partir de hoje, ó Deus, vivermos uma vida diferente. Que o Senhor use esse servo que escolheste, que a tua voz seja ouvida e que aqui, ó Deus, possamos encontrar a pessoa de Jesus em cada detalhe desta mensagem. Nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nossa história começa em Juízes capítulo 13, você já pode abrir a sua Bíblia. Sansão, quem sabe, é um dos mais conhecidos heróis da Bíblia, né? Nós ouvimos falar de Sansão desde crianças, daquele homem forte, de cabelos longos, que tinha uma força sobre-humana, sobrenatural, e que com certeza chamava a atenção de quem presenciava ali o porte físico ou até mesmo as ações de Sansão. Mas nós iremos analisar nessa noite 3 aspectos da vida de Sansão. A primeira delas é a vida de Sansão em si, depois os pecados de Sansão e em terceiro lugar, o Deus de Sansão. E aí nós vamos tentar demonstrar através dessa mensagem que Deus sempre esteve online para Sansão, assim como Ele está sempre online para mim e para você. Vamos começar lendo no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Só para contextualizar, Sansão vivia na época dos juízes. Deus levantou homens para que pudessem colocar ordem em Israel, quem sabe até mesmo montar um exército para combater com os exércitos inimigos, e Sansão foi um desses homens que foi levantado para ser juiz diante do povo de Deus, julgando as coisas, porque em alguns momentos você vai encontrar que o povo de Deus, no período dos juízes, viviam sem lei, ou seja, viviam da forma que bem entendiam. Então o juiz, ele tinha essa função de poder restaurar a adoração, restaurar a consciência da lei de Deus e julgar diante do povo as ações que ali estavam acontecendo. E a história de Sansão começa assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então veja, aqui eles começam a enfrentar um período grande. 40 anos, segundo a história, é o período de uma geração. Então eles viveram uma geração sendo ali alvo dos filisteus, e alguma coisa precisava ser feita. Versículo 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aqui surge 2 boas notícias. Primeiramente, para o pai e para a mãe de Sansão, cujo ela era estéril. A boa notícia é que agora a madre seria aberta para que ela tivesse um filho. E para uma mulher, o maior privilégio da vida era ter uma criança, era poder engravidar. E ali termina o tempo de amargura de Manoá e de sua esposa,
e agora está prestes a cessar o tempo de perseguição dos filisteus para com o povo de Israel, o povo de Deus. Só que existem detalhes. O anjo do Senhor vem ali para orientar a Manoá e sua esposa de como eles deveriam educar essa criança e como ele deveria viver. E veja, aqui não é um anjo qualquer que aparece, é o próprio Deus que desce até Manoá e sua esposa para dar esse conselho. Isso é indicado mais um pouco à frente, quando Manoá pergunta o nome desse anjo, ele responde: por que você me pergunta o meu nome, a qual é maravilhoso? E aí nós fazemos umas ligações de versículos, vamos lá para Isaías e encontramos que o maravilhoso que tem esse nome é o próprio Cristo. Então Deus desce até Manoá e sua esposa para dizer que eles terão um filho e que esse filho será aquele que tem a função de libertar Israel desse jugo e também de orientar diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Sansão era nazireu desde o nascimento, e nazireu era alguém separado, consagrado, santo, que deveria nascer, crescer como alguém que fosse um exemplo para aqueles que estavam ao seu redor, mas também alguém consagrado diante do Deus do universo. E para ser um nazireu era um voto ou um propósito de um ser humano. Mas com Sansão é diferente. Sansão ele é escolhido para ser nazireu. Se nós voltarmos lá no livro de Números, capítulo 6, nós vamos encontrar a lei do nazireu. E lá vai mostrar que o nazireu ele poderia escolher por um período de tempo servir como alguém separado. Mas Sansão ele é escolhido para essa função. Então ele era alguém separado desde o nascimento, desde o ventre. E aqui é demonstrado também algumas especificações sobre o nazireu em si. Ele não deveria fazer algumas coisas que o próprio Deus havia ordenado por meio de Moisés. A primeira delas era a abstenção de todos os produtos da videira. Não poderia tomar vinho, comer a uva ou nem a casca da uva. Estava ali disposta na lei do nazireu. Segundo, deixar os cabelos crescerem e não poderiam ser tocados por nenhum tipo de navalha ou instrumento cortante. Terceiro, abster-se de se aproximar de cadáver sob quaisquer circunstâncias para não ser contaminado. E esse voto do nazireu, mesmo levando todas as suas características bem próprias, era algo tido como uma estima muito grande diante do povo de Israel. Eles tinham no nazireu alguém que exalava a presença do próprio Deus. Era alguém que eles sabiam que estava consagrado para poder orientar, para poder abençoar, para poder estar oficiando como alguém ou como um líder que fizesse a diferença na vida do povo. Só que, olhando para a vida de Sansão, diante de tudo aquilo que ele viveu, nós entendemos que Sansão, por mais que fosse escolhido desde o nascimento, por mais que não fosse uma escolha dele em ser nazireu, mas receber a instrução dos seus pais, trouxe para ele uma responsabilidade muito grande. E Sansão, olhando bem na nossa ótica, ele era alguém que tinha tudo para dar certo. Tudo. Ele tinha pais tementes a Deus. Os pais receberam uma orientação de como deveria ser criado. E eu tenho certeza, pelo menos pelo relato que é conduzido aqui no capítulo 13, que esses pais fizeram de tudo para que Sansão pudesse fazer todos os detalhes serem cumpridos mediante a sua vida. Só que o que muda na vida de Sansão é a sua resposta, as suas escolhas diante da sua vida, daquilo que ele deveria viver. Tinha tudo para dar certo, mas suas escolhas fizeram ele andar por um caminho perigoso. E saindo agora um pouco da vida, dos detalhes da vida de Sansão, vamos agora para os pecados de Sansão,
que é onde começa a desgraça da vida desse homem. E são pecados comuns. E eu costumo pensar assim: o inimigo de Deus, ele não tem muita criatividade. Ele apenas dá uma outra roupagem para pecados que já existiam no passado e não há nenhuma novidade nisso. E quem sabe, muitos de nós hoje iremos nos identificar com os detalhes da vida desse homem, que são pequenas coisas que fazem toda a diferença. E entenda, ninguém tropeça em pedras gigantes. Nós tropeçamos em pedras pequenas. E são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Então vamos entender agora. Você lembra do voto do Nazireu? Nós falamos aqui, certo? Agora nós precisamos entender o que Sansão fez que infringiu essa lei dos nazireus. E vamos começar lendo o versículo 8 e 9 do capítulo 14. De início, eu vou contar o que aconteceu. Sansão foi até uma terra dos filisteus procurar uma esposa. Foi procurar uma esposa e no meio do percurso ele encontra um leão, jovem, feroz, forte. E então Deus concede força a Sansão, ele estraçalha aquele leão e vai seguir destino para a casa da mulher a qual ele iria pedir em casamento. Só que no momento do retorno, Sansão encontra o cadáver daquele leão. E veja o que acontece, versículo 8 do capítulo 14. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e aprontando-se do caminho, ou apartando-se dele, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que tomara. Primeira coisa que alguém poderia justificar: Sansão estava com fome. Poderia ser uma caminhada muito longa. Ele havia passado um tempo na casa da sua futura esposa, estava voltando, quem sabe no meio daquele deserto, não sei. Ele ficou com fome, viu aquele enxame de abelhas no cadáver do leão que ele havia matado há alguns dias atrás e pensou: vou comer. Só que o interessante é que Sansão, ele toma aquele mel, vai comendo, e quando chega em casa, ele não conta para os seus pais o que aconteceu. Então Sansão, ele pecou conscientemente, ele sabia que estava errado. Ele sabia que não poderia comer ou nem tocar naquele mel que estava no corpo do leão. E eu fico pensando, como alguém pode chegar perto para tomar, só o desespero mesmo, a fome. Por isso que eu digo que Sansão estava com muita fome. Para chegar próximo de um animal em decomposição e extrair dele um alimento para comer. Só mesmo alguém com a fome, mexendo com a sua cabeça, pode fazer algo desse tipo. Mas a verdade é, Sansão sabia que estava errado. Então, o primeiro tropeço de Sansão, conforme a lei dos nazireus, ele não podia tocar em cadáver. Mas Sansão, ele não se contenta com isso. Quando ele vai à casa da sua futura esposa, ele dá um banquete ali. Você pode acompanhar comigo no versículo 10 do mesmo capítulo. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Quando a gente vai pesquisar mais profundo no costume da época, nós entendemos que fazer um banquete significava participar também do mesmo. E em um banquete era inevitável que se tivesse o vinho. Por mais que ele fosse alcoólico ou não, Sansão não poderia colocar em sua boca aquilo que provinha da uva. Então, segundo pequeno tropeço de Sansão, que para Deus é pecado do mesmo jeito,
foi fazer um banquete e participar desse banquete ingerindo o suco de uva, seja ele fermentado ou não fermentado. Terceiro lugar, capítulo 15, versículo 15. Esse aqui é um dos que mais me impressiona. E aqui nós vamos entender que muitas vezes fazer a vontade de Deus do jeito errado apenas causa ruína para nós. Versículo 15 do capítulo 15 vai dizer assim: achou uma queixada de jumento ainda fresco, e tomou a mão, e feriu com ela 1000 homens. O que Sansão fez de novo? Tocou em um cadáver. Era a queixada de um jumento que estava fresca ali, se decompondo. Mas ele tomou em suas mãos e foi para a batalha contra os filisteus. Mas pastor, ele estava fazendo a vontade de Deus, não era? Estava, mas da maneira errada. O nazireu não poderia tocar em um cadáver e ele fez isso pela segunda vez. Gente, isso é muito sério. Porque às vezes nós nos apresentamos em fazer a vontade de Deus, estando nós mesmos em frangalhos e em pecados terríveis. E parece que o pecado ele já cauterizou de uma forma que a gente não consegue mais tomar consciência de que estamos errados e mexendo com o sagrado. Então Sansão andou por um caminho muito perigoso, muito difícil, mediante aquilo que ele vivia e que foi escolhido para viver. Foi a terceira pisada na bola de Sansão. Foi novamente ter tocado em um cadáver para fazer a vontade de Deus. Vamos mais, porque Sansão não para por aqui não. Sansão ele tinha obsessão pelo jugo desigual e também pela imoralidade. Vamos ver? Capítulo 14 fala que Sansão se apaixonou por uma filisteia. E o interessante é que o pai dessa moça, ele pergunta para ele, mas não tem ninguém da sua tribo, ninguém do seu povo que você possa escolher para ser sua esposa? E ele disse, não, é ela que eu quero, eu estou apaixonado. E aí onde muitos de nós, infelizmente, principalmente a geração atual, ela se envolve com jugos desiguais, que ao invés de ajudar, atrapalha o processo de caminhada cristã. Veja, alguém que tinha tudo para dar certo, dá os passos errados em algo que é fundamental, a escolha de alguém para viver a vida inteira. E por mais que o sogro orientasse, por mais que seus pais não aprovassem, ele insistiu. O sogro deu a esposa para um outro rapaz que era companheiro de Sansão, e mesmo assim ele insistiu. Estava cego. E é isso que o pecado faz conosco, ele nos cega. Além de nos afastar de Deus, ele nos faz perder a consciência de que realmente aquilo não vai dar certo. Depois, Sansão, meu Deus do céu, tem solução para Sansão? Vamos ver. Capítulo 16, versículo 1. Esse Sansão é terrível. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Oh, miserável. Imoral. Vai a um lugar distante da sua terra, encontra uma pessoa ali que muitos gostam de falar, ou uma outra coisa que eu não vou dizer, e ali tem relações com aquela mulher. Quem sabe alguém poderia chegar para a sessão e dizer assim, rapaz, você é burro. Você não está vendo que você está andando por um caminho muito perigoso que vai levar você para a ruína, para o fracasso? Mas Sansão era movido por aquilo. E não é errado você se apaixonar por alguém ou gostar de alguém. Mas você fazer disso
e trazer pecado para dentro de você, como uma coisa que move você ao ponto de você procurar isso em outros lugares, em outras terras, aonde não lhe corresponde ir, cego pelo pecado. E então Sansão entra na sua decadência completa, quando no mesmo capítulo, a partir do versículo 4, ele se apaixona por uma moça chamada Dalila. Infelizmente não é dito aqui se Dalila era filisteia ou não. Fala apenas a região que ela morava, Soreque. Mas não nos fala se ela é filisteia ou não. A verdade é, embora ela fosse cananeia, filisteia, hebreia, aquela mulher trouxe ruína para a vida desse homem. Um homem que tinha feitos inimagináveis. Matou um leão. Matou mais de 1.000 homens. Ateou fogo no rabo de 300 raposas para poder invadir os celeiros, a plantação e os pomares dos filisteus. Um homem que fez justiça diante do povo de Deus e que trouxe uma vergonha tremenda para os filisteus quando, por ocasião da sua visita à casa do seu aparente sogro, arranca daquele lugar, em Gaza, ele arranca daquele lugar os portões com ferrolhos, com chave, com tudo. E para uma cidade não havia orgulho maior do que ter os seus portões intactos. Então era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas que infelizmente fez a sua vida ser um fracasso, passo a passo, porque estava cego pelo pecado e pelas paixões que moviam o seu coração. E a pergunta que fica para nós é: o que há de errado conosco? Porque é muito fácil olhar para a vida de Sansão e enxergar os fracassos dele. Mas e os nossos? Quais são os fracassos que me fazem andar na periferia da vontade de Deus? Quais são os pecados que me fazem vir aqui à frente morrendo de vergonha porque sei que estou errando, mas eu insisto em fazer a vontade do Senhor de maneira equivocada? Qual é o jugo desigual que eu tenho vivido na minha vida? Nós precisamos olhar para Sansão como se fosse nós mesmos, porque hoje somos nós que temos pecado. Sansão ficou na história para poder nos ensinar até onde o pecado pode levar o ser humano. E então, por meio desse amor de Sansão por Dalila, aqueles homens, príncipes, soldados, generais, procuram aquela mulher dizendo: olha, descobre, pelo amor de Deus, descobre qual é o segredo de Sansão. Eu quero saber qual é o segredo dele, porque ele acaba com tudo e com todos. Nós vamos com os nossos melhores soldados e melhores exércitos e ele destrói tudo. Qual é o segredo de Sansão? E então Dalila, com todo aquele jeito, indaga Sansão uma vez. Sansão mente. Então, além de todos esses pecados, ele não era mentiroso. Mente uma vez, mente 2 vezes, mente 3 vezes, mas chega um momento que a pressão da mulher, ele não consegue segurar. E ele diz: olha, o meu segredo está nos meus cabelos. E a gente sabe que não eram os cabelos, era Deus. O segredo de Sansão era Deus. Mas retirar os cabelos de Sansão representava tirar Deus da história. Então ele estava dizendo: olha, tira Deus de mim, que aí vocês vão me vencer. Se vocês cortarem meu cabelo, eu vou ficar fraco. Se tirar Deus da minha vida, eu vou perecer.
Então ela espera Sansão dormir, depois vai lá e corta o seu cabelo, e aí começa a parte mais humilhante da vida desse homem, que é quando ele passa de juiz para escravo. Ele é levado até a região onde moravam os filisteus, e agora é obrigado a mover um moinho de pedra para poder triturar os grãos. Quem sabe aquele período foi de muita reflexão para Sansão. Quem sabe estava naquele moinho trabalhando sozinho, sem ninguém. Quem sabe alguns guardas só o vigiando. Cego, porque os seus olhos foram vazados, foram perfurados. E agora, quem sabe, empurrando aquele moinho, pensando: o que foi que eu fiz com a minha vida? Será que você não olha para dentro de si e pensa dessa mesma forma? O que será que eu fiz com a minha vida? Por que eu estou aqui desse jeito? Ou por que eu escolhi tomar as atitudes erradas diante daquilo que eu sabia que era errado fazer? O tempo de reflexão de Sansão nos faz a seguinte reflexão: todos nós temos oportunidade de reavaliar a nossa vida como um todo, entender o nosso processo pecaminoso e naquele exato momento tomar uma atitude, que foi a atitude que Sansão tomou. O Deus de Sansão sempre esteve disponível, desde o seu nascimento, visitando o seu pai e a sua mãe, dando a orientação. Sansão, em uma oportunidade, quando ele ali está numa grande empreitada, aonde ele mata aqueles 1000 filisteus com a queixada do jumento, mesmo errado, Sansão sentiu sede, clamou a Deus por água, e Deus fendeu uma rocha e fez jorrar água para Sansão. Então Sansão, ele estava desamparado? Não. Ele só não estava pedindo auxílio para suas decisões. Mas agora, no final da sua vida, no final da sua história, acontece algo muito importante que você pode acompanhar a partir do versículo 28 do capítulo 16. Sansão aqui é levado para o templo de Dagon, para uma festividade anual dos filisteus, aonde havia um culto em especial a esse Deus, para a comemoração daquele ano, e Sansão é levado para ali para servir de chacota para aquele povo, para ser humilhado. Só que Sansão não era humilhado sozinho, o Deus de Sansão é quem estava sendo humilhado naquele momento. E quem sabe Sansão, ouvindo todos aqueles sussurros, sem poder enxergar nada, ele toma a atitude que deve ser a nossa atitude em todos os momentos de desespero. Versículo 28 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma outra com a mão esquerda. E disse ele: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que Sansão matou em sua morte do que matou em sua vida. Deus estava online para Sansão. Sansão não merecia, assim como nós não merecemos, a disponibilidade de Deus para nós.
Mas o Senhor viu em Sansão um homem arrependido de todo o processo que ele havia vivido, de todos os pecados que ele havia cometido. Deus enxergou um homem que estava convictamente arrependido de tudo aquilo que fez, e clama mais uma vez: concede-me a força, para que eu não só me vingue, mas vingue o teu povo e o teu nome. O fim de Sansão é trágico. Muitos costumam dizer que ele suicidou-se, mas eu só irei acreditar que isso aconteceu quando eu o ver no céu. Mas a verdade é, o fim de Sansão foi trágico e ao mesmo tempo glorioso. Não porque ele matou muita gente, mas porque nós vemos aqui um homem arrependido, que tinha tudo para dar certo, mas tropeçou, caiu várias vezes, mas no final da sua vida, ele entende que as atitudes que tomou foram erradas e que necessitam do perdão. A minha pergunta para você é: será que você não tem esperado muito para pedir perdão a Deus pelos pecados que você carrega? Ou pergunto a mim mesmo: será que eu, em muitos momentos, não tenho tido a atitude de me prostrar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados que eu cometo diariamente? A verdade é só uma: Deus sempre estará disponível para aquele que clamar a Ele, pedir socorro, para ter um momento de reconciliação, mesmo que seja no último segundo da vida. Deus está online. Eu não sei como tem sido a sua vida, as suas lutas, as suas quedas, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se hoje você clamar por esse Deus que atendeu a Sansão, que estava online para Sansão e que está online para você hoje, Ele tem poder suficiente para te levantar e te fazer andar de cabeça erguida de novo. Nós teremos uma canção especial nesse momento, e eu peço que, enquanto ela for cantada, você reflita, não na vida de Sansão agora, mas na sua caminhada, naquilo que você precisa tirar da sua vida, e entender que você precisa estar mais perto desse Deus que está disponível.